Bom, pessoal, boa noite a todos. Acho que já demos aí 5 minutinhos de tolerância, né? A gente pode começar para não terminar muito tarde. Todos estão me ouvindo? Estão, né? Sim. Bom, então, é com muito prazer que nós vamos iniciar essa nossa reunião hoje, né? Com o tema de obesidade mórbida. Vão ser três tempos curtos, para não deixar nada muito cansativo. O primeiro tempo, doutora Thais Paias vai falar sobre o perigo dessa pandemia silenciosa da obesidade. Logo em seguida, eu vou apresentar alguns pontos de mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica e depois vamos chegar na apresentação oficial do nosso núcleo de tratamento da obesidade mórbida e cirurgia bariátrica. Então, é muito bom estar aqui com todos vocês, sala cheia, né? Graças a Deus, que bom. E passo a palavra aí para a Thaís compartilhar sua tela e iniciar a nossa apresentação. Boa noite a todos. Peço que desliguem o microfone e desliguem as câmeras também, enquanto a gente estiver apresentando. Oi, gente. Boa noite. Todo mundo ouvindo aí tranquilo? Sim, estamos ouvindo. Então tá joia. Queria primeiro agradecer, né, ao Marcelo Protagem, em nome de todo o grupo, pelo convite, por participar também, fazer parte do grupo e estar aqui hoje para falar um pouquinho mais de obesidade, que é um assunto que está aumentando muito, que tem muito paciente, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E queria agradecer ao CEP, que eu acho que com essa pandemia muitas coisas vieram engrandecer a Rede Primavera, e o CEP é uma delas, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe e dou os parabéns aí oficialmente, que realmente o CEP está nota 10. Vou partilhar aqui, pode ser? Pode sim, pode compartilhar sua tela aí. Para a gente começar? Vamos lá. Tudo certinho aí? Sim, está pronto. Tá aparecendo sua tela já, Thaís. Tá, joia. Então vamos começar. Qualquer coisa a gente tira dúvida no final, eu esclareço alguma coisa, acho que fica mais fácil. Então hoje vamos falar de obesidade e o perigo dessa pandemia silenciosa. Eu sou Thais Paias, como o Marcelo já falou, sou médica endocrinologista, eu fiz clínica médica, depois fiz endocrinologia aqui na Universidade Federal de Sergipe e faço parte do núcleo de obesidade aqui da Rede Primavera. Então, vamos começar da introdução. Então, sobrepeso e obesidade, elas já fazem parte da profissão médica desde a época de Hipócrates. Já tem descritos relatos em papel há mais de 2.500 anos. Então, vem acompanhando a gente há muito tempo e percebendo que no nosso consultório anda aumentando cada vez mais. E como que a gente classifica? Então, o que a gente chama de obesidade? Então, para a gente classificar o paciente, a gente vai fazer o cálculo do índice de massa corporal, que a gente dividiu o peso em quilos pela altura ao quadrado. E quando a gente faz essa conta matemática, a gente chega a algumas categorias. Então, sobrepeso é um paciente com IMC entre 25 e 29,9. Obesidade grau 1 é o IMC entre 30 e 34,9. Obesidade grau 2, entre 35 e 39,9. E obesidade grau 3, quando esse IMC vem acima de 40. E qual que é a importância da obesidade? Por que a gente chama tanta atenção para a obesidade? Porque já é sabido que ela é associada a um aumento de morbidade, que são as doenças, e da mortalidade. E quais são as doenças que a gente vê mais prevalentes junto com a obesidade? Diabetes tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, que são as alterações do colesterol, doença coronariana, síndrome de apneia obstrutiva do sono, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E esse estudo vem para mostrar para a gente a relação entre o índice de massa corporal e causas específicas de mortalidade em 900 mil adultos. Então, foi um estudo grande, publicado no Lancet em 2009, foi uma análise colaborativa com 57 estudos prospectivos, que mostrou para a gente que o aumento do IMC está, sim, relacionado ao aumento tanto de morbidade, ou seja, de outras doenças, quanto de mortalidade. E que esse aumento do IMC, ele vem sendo progressivo ao longo das décadas.
perguntas. Eu vou mostrar um gráfico para vocês, meu mouse está aparecendo aí para vocês, vai ficar mais fácil. Então, vamos começar com esse gráfico aqui da esquerda, que vai mostrar para a gente a pressão arterial. Aqui embaixo, na horizontal, eu estou mostrando para vocês o IMC e na vertical, a pressão arterial. E o que ele mostra? Que quanto maior o IMC, maior são as pressões sistólicas e diastólicas, tanto no grupo do sexo masculino, quanto do feminino, tanto para a pressão sistólica quanto para a diastólica. Esse gráfico do lado direito mostra para a gente as frações do colesterol. Então, a gente segue aqui embaixo também na horizontal o IMC, na vertical aqui a concentração de colesterol, mostrando que quanto maior o IMC, menor a taxa de HDL, que é nosso colesterol protetor, tanto no sexo masculino quanto no feminino. E quanto mais a gente aumenta o IMC, né, a gente distancia aqui do eixo vertical, maior os níveis de colesterol não HDL, que são os colesteróis nocivos. Então, mostrando aqui uma dislipidemia mista mesmo. Esse gráfico aqui da esquerda é só de homens, mostrando que com o aumento do IMC a gente aumenta a prevalência de diabetes em homens, e assim também é mostrado em mulheres. Aumentando o IMC, a gente aumenta a taxa de pacientes com diabetes também. Esse gráfico aqui, também do mesmo estudo, mostra as causas de mortalidade, na verdade, mortalidade por todas as causas, de acordo com o IMC. E aqui ele faz uma separação já do sobrepeso, ele nem começa aqui para a gente do 30 da obesidade, mostrando que a partir daqui a gente já aumenta a mortalidade tanto no sexo feminino quanto no masculino por todas as causas. Então, a obesidade, ela tem importância sim. E aqui mostra pra gente, aqui nesse gráfico da esquerda de homens, que também com o aumento do IMC, a gente tem um aumento importante da morte por todas as causas, mas destaca principalmente a morte cardiovascular. E na mulher também. Não é um aumento tão intenso quanto dos homens, mas a gente vê também nitidamente como é mais alto em IMCs maiores. E agora a gente ficou diante de um choque de pandemias, né? A pandemia da obesidade junto com a pandemia de Covid. E eu tirei 2 slides, esse e o próximo, do webinar que teve da World Obesity, que já foi mostrando para a gente justamente o que a gente andava sentindo. Eu no pronto-socorro, como eu fiz clínica, eu também trabalho na unidade de emergência do Primavera. Então, a gente foi percebendo um aumento dos casos e principalmente da gravidade dos casos em pacientes obesos. Isso foi visto em várias partes do mundo. Então, já tem estudos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Itália. E na Itália, mostrando para a gente 3.200 mortes, com 33,9% dos pacientes com diabetes, 30,1% com doença vascular, 48% dos pacientes tinham pelo menos 3 comorbidades e foi reportada morte, né, em obesos, no caso, pacientes com obesidade jovens, adultos jovens. E o que a gente considera, né? O que foi considerado aí nesse webinar que chama atenção para a gente? O que está acontecendo na população mundial e não só aqui em relação ao Covid? A gente percebeu que a obesidade severa está presente em 10% dos americanos. Esses pacientes, eles já têm comorbidades crônicas que aumentam o risco de SARA. São pacientes com dificuldade para intubação, dificuldade de extubação, dificuldade maior de inserção de catéter venoso central. Esses pacientes já são mais inflamados, eles têm um risco maior de evento tromboembólico, de úlceras de pressão, e temos as nossas limitações. Então, o tamanho e o peso limitando ao uso da tomografia e da ressonância, e as nossas limitações, inclusive, de acomodações, como camas para pacientes superobesos. Então, diante de tudo isso, por que a gente vai tratar a obesidade, né? Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque os estudos já mostram que a perda de peso, ela reduz o risco de morbidade e mortalidade. Então, nesse estudo, publicado no Lancet Diabetes Endocrinology de 2016, falando sobre a associação da magnitude da perda de peso e da atividade física na mudança em longo prazo das doenças cardiovasculares, esse estudo Lookahead, ele mostra para a gente que a perda de 10% de peso no primeiro ano pode levar aproximadamente 20% de redução de risco cardiovascular. Então, é importante sim. E o que engloba o tratamento da obesidade? Então,
quero que fique claro que a gente está numa outra era, que não dá para a gente chegar para o paciente e falar assim para ele, olha, calculei seu IMC, você tem obesidade, agora você vai para casa, vai perder 5% do peso e depois você volta. Não. A gente está vivendo um momento muito diferente, que a gente está juntando equipes para que o paciente tenha um resultado melhor. Então, qual que é o objetivo do tratamento da obesidade, desse paciente com obesidade? É prevenir, tratar ou reverter as complicações da obesidade. E, principalmente, promover qualidade de vida. Porque são pacientes que têm dificuldade de locomoção, às vezes têm dificuldade de fazer atividades do dia a dia, como tomar banho, calçar o tênis, calçar um sapato com cadarço, tem dificuldade de sentar, às vezes, no transporte público, subir, inclusive, ter acesso a isso, poltrona de avião, uma série de coisas que trazem para o paciente um estigma muito grande e uma diminuição da qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar nisso sempre. E como a gente já mostrou pelos estudos, os benefícios da perda de peso já começam quando a perda de pelo menos 5% do peso. Então, quando a gente recebe o paciente, a gente vai estratificar. Então, além de calcular o IMC, a gente vai juntar IMC com fatores de risco cardiovascular. E a partir daí, a gente vai traçar o tratamento para esse paciente. Então, um paciente com baixo risco, vocês vão ver aqui, como eu estou mostrando, não é um paciente com obesidade. Ele já é um paciente com sobrepeso, que não tem fator de risco, e a gente vai fazer um tratamento clínico multidisciplinar e vai acompanhar. Um paciente de risco moderado ainda é o sobrepeso se já tem um fator de risco, ou seja, se é um paciente com sobrepeso de diabetes, ou hipertensão, ou dislipidemia, ele já é moderado. A gente não está nem entrou na obesidade ainda. Ou se ele já tem obesidade, que é esse IMC de 30 a 34,9, ele já merece um tratamento clínico multidisciplinar e intensificado com tratamento medicamentoso. O paciente com alto risco, né, na estratificação do tratamento da obesidade, é quando ele tem o IMC 35 a 40, jovens com 20 a 39 anos, ou com IMC acima de 40. Nesses casos, o tratamento a gente entra com o tratamento do risco moderado, que é um tratamento clínico multidisciplinar, o tratamento medicamentoso, e este paciente é muito beneficiado com a cirurgia bariátrica. Então, quando a gente vai falar em tratar o paciente, a gente vai sempre pensar em mudar o estilo de vida, porque a gente quer que esse paciente perca peso e se mantenha nesse peso menor. Então, para isso, a gente vai abrir, entrar em contato, né? Gente, acho que tem alguém com o microfone aberto. Dá uma checada aí, por favor. A gente vai lançar mão de uma equipe multidisciplinar. Então, é uma equipe médica que vai estar toda voltada para esse paciente, cada um dando o melhor de si dentro da sua especialidade, tanto para o tratamento da obesidade, quanto das suas complicações cardiológicas, que é muito comum, as complicações cardiovasculares, por exemplo. O nutricionista, que vai sentar com esse paciente, vai traçar um plano alimentar. Isso, na verdade, não é um, são vários, porque eu falo sempre isso. A vida da gente muda muito, então o nutricionista ele faz parte dessa mudança junto com a gente, porque vai conseguir ajustar a sua vida, a sua alimentação. O educador físico, porque não tem como dar certo sem atividade física, então o tempo está passando e a gente está tendo uma vida cada vez mais sedentária, e a atividade física ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, como uma medicação. Isso não é nem pré, nem pós-tratamento, isso é sempre para todo mundo. E o tratamento também, o acompanhamento psicológico, porque muitas vezes esse paciente vai ter que ressignificar o prazer dessa comida. Então, vai ter que ressignificar o prazer de comer, vai ter que ressignificar a comida em si, os prazeres. Então, as ansiedades, a busca que às vezes a comida não consegue trazer. Então, o psicólogo, ele ajuda muito a gente. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que a gente também precisa, é desmistificar o tratamento medicamentoso da obesidade. Então, na verdade, não existe um medicamento que cure obesidade. Se existisse isso, não teríamos problema e estaria tudo encerrado por aqui. Então, na verdade, os tratamentos para obesidade, eles vêm para ajudar o paciente na mudança do estilo de vida. Então, a medicação, ela vem para a gente para ajudar o paciente a seguir um plano alimentar, a ficar mais animado mesmo, ou diminuir a ansiedade para que ele siga um plano alimentar,
ou tirá-lo de uma depressão para que ele consiga fazer atividade física, seguir o plano alimentar, dormir bem. Então, a medicação vem para ajudar o paciente a mudar o estilo de vida. E isso de uma forma muito personalizada, de acordo com o que ele mais precise. E o que também faz parte do tratamento são os procedimentos invasivos, que, como a gente viu para os pacientes, por exemplo, de alto risco, a cirurgia bariátrica é uma excelente opção. E aí a gente chegou, esse paciente veio, foi avaliado, está sendo tratado, perdeu peso, e a gente começa na segunda função, que é acompanhar a manutenção do peso desse paciente. Porque a gente sabe que o reganho de peso é comum. E após a perda de peso, os hormônios contrarregulatórios, eles são secretados para restabelecer a alta massa corpórea. Isso a gente chama de set point do tecido adiposo. Então, é o fim? Não, calma, não é o fim. A gente vai tentar reverter esse set point com mudança de estilo de vida, fazendo o acompanhamento desse paciente por um tempo maior, às vezes com a necessidade de uso de medicação anti-obesidade por um tempo maior, e a própria cirurgia bariátrica, pelo próprio procedimento cirúrgico, ela já faz uma reversão desse set point. E aqui, para finalizar, falar para vocês que essa é uma campanha da obesidade, eu trato com respeito da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A gente comemora no dia 11 de outubro, no Dia Mundial da Obesidade, para dizer que esse paciente precisa de atenção, ele precisa ser referenciado para um centro que seja multidisciplinar, que tenha uma visão nele, personalizada, e que a gente tire esse paciente desse estigma e que encare a obesidade como realmente um problema sério de saúde e que acompanhe esse paciente pelo máximo de tempo possível. E só para descontrair, o Dr. Bruno Halper é um endocrinologista de São Paulo, muito famoso, e publicou na rede social dele, acho que foi esse domingo, eu e o Dr. Marcelo Protásio até repostamos isso, que é muito interessante, que 56% da população brasileira está com sobrepeso. 20% já tem obesidade, e esses são os dados do Vigitel. E 100% se julga especialista e sabe o que você tem que fazer para emagrecer. Então, o que eu queria que ficasse assim bem nítido hoje para vocês é que esse paciente ele precisa ser referenciado para um grupo, para uma equipe e para médicos que deem atenção, que cuidem, que vão tratar desse paciente com muito respeito, carinho e que leve a obesidade realmente a sério. Era isso. Muito bom, Thaís. Parabéns, excelente apresentação. Muito bom mesmo. Eu vou compartilhar aqui agora já a minha tela para mostrar para vocês um pouco sobre cirurgia bariátrica e depois nós vamos apresentar o nosso serviço. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, também pode ir deixando no chat aí, né? Que depois da apresentação a gente pode fazer a dúvida direcionada para a Thaís, para qualquer outro que esteja aqui dentro do grupo que queira tirar essa dúvida. Pode ser algo, um bate-papo, né? Quem tiver qualquer tipo de dúvida pode deixar registrado. Bom, estão vendo aí minha apresentação? Sim, né? Bom, vamos lá então. Eu vou falar para vocês um pouco sobre cirurgia bariátrica e metabólica, né? Que é uma área que eu me dedico muito, eu tenho me dedicado nos últimos anos, e desmistificar algumas informações que são repassadas, né? Infelizmente, vamos falar tudo a nível de ciência, né? Que é o nosso objetivo aqui nesse grupo. Antes de mais nada, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, se você for filtrar lá no PubMed e colocar só trials clínicos, meta-análises, revisões sistemáticas, só filtrando esse tipo de trabalho, são trabalhos com alto nível de evidência científica, na maior parte das vezes, nós já encontramos 2.452 trabalhos. Então, é baseado nisso que nós temos que dar nossa opinião e tratar os nossos pacientes. A obesidade vem crescendo, eu não preciso me ater nisso, porque Thaís já falou muito bem, fatores fisiológicos, fatores emocionais, comportamentais, sedentarismo, e o IMC, Thaís já falou também, é uma classificação que a gente utiliza, o mais objetivo possível, e entrando na seara propriamente dita da cirurgia bariátrica,
nós precisamos deixar claro uma mudança importante que aconteceu em 2016. O Conselho Federal de Medicina regulamentou uma nova portaria que condiz com a diretriz da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e da IFSO, que é a Sociedade Internacional, que antes era o IMC acima de 35, somente aqueles pacientes com hipertensão, diabetes ou dislipidemia. E hoje nós sabemos que existe uma ampla gama de comorbidades associadas à obesidade que são indicação, sim, de cirurgia bariátrica para aquele paciente com IMC acima de 35. Estigmatização social, doença do refluxo, colelitíase, insuficiência venosa, hipertensão, síndrome da apneia obstrutiva do sono, doença arterial, artropatia, dor nas articulações. Então, tem inúmeras outras doenças para que a gente não fique restrito apenas na pressão alta e diabetes. Ah, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, então não sou candidato à cirurgia. Isso mudou desde 2016. Outra coisa que precisa ficar claro também é o conceito da cirurgia metabólica. Nós temos desde 2017 uma portaria do CFM que regulamenta o tratamento da obesidade e do diabetes para pacientes com diabetes de difícil controle e obeso, claro, diabetes tipo 2, com dificuldade no tratamento prévio que não tenha resultado com tratamento medicamentoso. Esse paciente deve ser avaliado por 2 endocrinologistas e esse paciente sim também tem indicação, respeitando alguns parâmetros da cirurgia metabólica, com o objetivo, é a mesma cirurgia, mas o nome metabólico, ele denota um pouco mais de tratamento das doenças metabólicas, da hipertensão, da dislipidemia, da síndrome da apneia obstrutiva do sono e principalmente do diabetes mellitus. E o IMC é a melhor forma de você avaliar e julgar se o paciente é um candidato cirúrgico ou não? Não é, porque a gente cansa de ver isso no consultório. Chega um paciente para a gente, esse primeiro paciente aqui, que tem um IMC de 34,1. E aí ele tem hipertensão, diabetes, dislipidemia, síndrome da apneia obstrutiva do sono, ele já usou balão, voltou a engordar, ele já usou liraglutide, Victoza, Saxenda, ele voltou a engordar. E, teoricamente, pelo plano de saúde, esse paciente não tem indicação de cirurgia, porque o IMC dele não está acima de 35. Quando você passa para um paciente com IMC 35, às vezes não tem essa série de comorbidades e é visto de uma forma muito limitada pelo plano de saúde, claro, pela questão de custo também, e esse paciente não é liberado para cirurgia. Então, IMC não é o melhor, mas é o que a gente tem de mais palpável, de mais objetivo no que diz respeito à indicação de cirurgia bariátrica hoje. E a gente, vez por outra, encontra isso, né? Alguns pacientes que falam, ah, não, eu estou bem com o meu corpo, eu estou bem, não tenho problema nenhum, não tenho que emagrecer, não tenho que fazer cirurgia, não tenho que tomar medicação, porque eu estou bem com o meu corpo. Mas deve ficar claro uma coisa, não é questão de estética, isso deve ficar claro. É claro que estética é importante, né? Esse nosso amiguinho aí, que é desprovido de tanta beleza, mas não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal está aqui. Nós temos que fazer o paciente perder peso, principalmente esse segundo aqui é o que a gente mais bate na tecla hoje em congresso de cirurgia bariátrica, o que Thaís falou hoje, é melhora de qualidade de vida, esse é nosso principal objetivo. Redução de mortalidade, remissão das doenças associadas e também o efeito estético, que termina sendo um efeito secundário no tratamento multimodal da obesidade, mas a melhora de qualidade de vida é o nosso principal objetivo. Isso a gente cansa de ver todos os dias no consultório, como o Thaís falou, pacientes que não podem amarrar o cadastro, pacientes que não conseguem brincar com seus filhos, pacientes que não podem colocar uma calça jeans, paciente com baixa autoestima. Então, esse é o nosso objetivo principal, é dar qualidade de vida para pacientes que perderam muitas coisas em detrimento da obesidade, infelizmente. Isso deve ficar claro, Thaís já falou isso, são 160 doenças associadas à obesidade, pressão alta, dislipidemia, síndrome da apneia obstrutiva do sono, 13 neoplasias, o Covid veio aí e mostrou isso para a gente, mais ainda que a obesidade é sim uma doença, o paciente está inflamado, por mais que ele ache que ele está saudável, ele está inflamado e isso precisa ficar claro para todos os pacientes. Isso é o que eu bato muito na tecla com meus pacientes. O paciente precisa saber que o cirurgião não é uma máquina dos sonhos, não é operando o paciente e vai resolver todos os seus problemas, de jeito nenhum. Nós não queremos, nós cirurgiões não queremos ser essa máquina do sonho. A obesidade é uma doença complexa e merece um tratamento multimodal. É cirurgia, é o papel da nutricionista, é o papel da psicóloga, é atividade física, é medicação, é mudança no estilo de vida. Obesidade é uma doença crônica que, infelizmente, nós falamos que ela não tem cura, mas ela tem tratamento, sim.
E o paciente precisa estar ciente dessa mudança completa no estilo de vida. Se você vender que é só operar e deixar o paciente emagrecer, infelizmente, 2, 3, 4 anos depois, esse paciente pode voltar a ganhar peso. Isso é o que a gente vê, né? Os pacientes aí famosos, as pessoas gostam de ver os famosos, né? O André Marques aí operou, e não só operou, mudou de vida, vive postando atividade física, o Leandro Hassum, a mesma coisa, atividade física, Solange. Então, são pacientes que mudaram completamente de vida. Esse é nosso objetivo, é operar e fazer o paciente ter uma vida saudável, não é somente operar. A cirurgia bariátrica e sua evolução, né, um pouco de cultura inútil. A cirurgia bariátrica começou lá no século 30, quando esse rei estava tão obeso que não conseguia mais tomar conta do seu reino, e chamou o médico judeu. O médico costurou a boca dele e ele ficou recebendo dieta só líquida e conseguiu emagrecer. Mas isso é um pouco realmente de cultura inútil. O que importa para a gente é isso. Aqui a gastroplastia ela foi evoluindo com Mason, pai da gastroplastia, em 1971, depois evoluiu para banda gástrica ajustável. Nós não fazemos mais isso, mas hoje nós fazemos muito o bypass, que foi uma das maiores cirurgias bariátricas, onde você fica com um estômagozinho pequenininho, com a capacidade de 60, 80 ml, e deriva o intestino. Esse é a gastroplastia em Y de Roux. Depois evoluiu para uma cirurgia escopinária do adenossuíte, são cirurgias muito desabsortivas, que tem uma complicação grande com desnutrição. A gente não faz praticamente essa cirurgia, corresponde a menos de 1% das cirurgias bariátricas do mundo, e veio o sleeve, que já corresponde a mais de 50% das cirurgias bariátricas do mundo, já é essa cirurgia, que é a gastrectomia vertical. Você retira essa porção do estômago, retirando o principal órgão produtor da grelina, que é o fundo gástrico, e aí a gente vem para esse conceito que deve ficar claro para todo mundo. A nossa cirurgia não é uma cirurgia de diminuir o tamanho do estômago apenas. A nossa cirurgia é uma cirurgia metabólica, a nossa cirurgia é uma cirurgia hormonal. Deve ficar claro isso. Você, hoje, o objetivo não é só restrição, é redução de grelina. O hormônio da fome, ele vai reduzir muito. Nós vamos aumentar esses hormônios incretinomiméticos, GLP-1, GLP-2, PYY, com a chegada mais rápida do alimento no jejum, fazendo com que esse paciente tenha uma menor resistência insulínica, que ele tenha uma saciedade precoce mais acelerada, e esse paciente perde peso, ele melhora dos parâmetros metabólicos por tudo isso. É uma cirurgia hormonal. E vamos lá, vamos falar objetivamente dos resultados que nós temos hoje, né? Quando a gente vai a nível de trabalho científico, de alto nível, esse trabalho publicado na Nature em 2016, quando você compara o tratamento com a cirurgia bariátrica comparado com o tratamento medicamentoso, aquilo que o Thais falou, o tratamento medicamentoso, ele chega a 4% de perda de peso, enquanto a cirurgia bariátrica vai para 25%, o sleeve chega a 21%. Quando a gente vai para o up-to-date, nós temos que o bypass gástrico perde até 85% do excesso de peso, o sleeve 80% do excesso de peso. Quanto você tem em excesso, esse paciente vai perder aproximadamente 80%, 85% no tempo de estabilização de 1 ano a 1 ano e meio. Isso é muito bom para um paciente obeso. Em relação à remissão do diabetes mellitus, nesse mesmo trabalho da Nature, nós vimos que o paciente com hemoglobina glicada menor do que 6,5, sem uso de nenhuma medicação, em 46% dos pacientes operados por bypass. Em 30% dos pacientes operados pela gastrectomia vertical. Neste outro trabalho, também conhecido por todos nós que trabalhamos com obesidade, no Stampede Trial, nós vimos que 150 pacientes diabéticos com IMC entre 27 e 43, o tratamento cirúrgico teve 2%, foram 2 pontos a menos de queda na hemoglobina glicada. Isto é, o paciente saiu de 10, foi para 8, saiu de 8, foi para 6, enquanto o tratamento medicamentoso foi de 0,3%. Então, mostra a efetividade e a potência do tratamento cirúrgico para esses pacientes. Nessa revisão sistemática, foram avaliados 621 estudos, com mais de 130 mil pacientes com IMC de 47, nós tivemos melhora em 86% do diabetes, em quase 80% de cura, sem necessidade de nenhuma outra medicação para manter seus níveis glicêmicos normais. E aí surgiu até a necessidade da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica lançar esse projeto, que foi o Vida Nova, Vida com Cirurgia Metabólica, em possibilidade. As pessoas, a sociedade precisa saber
que pacientes obesos com diabetes, nós temos a possibilidade de remissão do diabetes, sem uso de nenhuma outra medicação para diabetes, e controle da obesidade. E aí vem essa chargezinha, né? A criancinha fala pro avô: vovô, por que você não fez um bypass gástrico? Esse vovô, coitado, sofreu com seu diabetes descompensado, já está cego, já está amputado, com todas as outras comorbidades associadas à obesidade mórbida com diabetes tipo 2, que nós já sabemos hoje. Mas, infelizmente, nós vemos ainda hoje algumas pessoas que não entendem, não têm conhecimento da cirurgia bariátrica, não estudam, não vivem isso e falam: você não precisa de cirurgia para isso, é só mudar de vida. Isso os pacientes me falam todos os dias no consultório, a gente vê isso. Ah, é só fechar a boca, é só mudar de vida. E a gente sabe que não é isso. Mas hoje a gente tem trabalho comprovando que não é só isso. Nós temos esse trabalho que foi publicado na Obesity, a maior revista, acho que é nível de obesidade que temos no mundo. Em 2014, um estudo prospectivo com mais de 5.000 pacientes diabéticos com IMC acima de 25, que foi avaliado você fazer uma mudança intensiva no estilo de vida. Essa intervenção no estilo de vida de forma intensiva. O paciente tem avaliação com nutricionista, com nutrólogo, atividade física, tudo que tinha direito, durante 8 anos de acompanhamento. E ele perdeu peso no primeiro ano. E o que é que aconteceu depois? Infelizmente, ele voltou a ganhar o peso. Mais uma vez, é o que nós vemos todos os dias no consultório. É o efeito sanfona. O paciente, quando tem uma obesidade mórbida, que já tentou tratamento prévio, ele fica nisso. Perde e volta a ganhar, perde e volta a ganhar. E no final das contas, 8 anos após, ele perdeu 4,7% desse peso. E a gente vê que ele considerou um sucesso no tratamento, perder 4,7% em 8 anos. Isso pode ser uma perda de peso suficiente para um paciente com sobrepeso, talvez até para um obeso leve, isso seja suficiente. Mas para pacientes como esses aqui, paciente com obesidade, paciente com obesidade moderada, com IMC acima de 35, hipertenso, diabético, dislipidêmico, depois da cirurgia, 1 ano e meio depois, está aí, paciente com alta autoestima, com potencial de atividade física melhor, com controle das doenças associadas, sem nenhum uso de nenhuma medicação para controle de diabetes e hipertensão, ou esse paciente aqui que no consultório tem 190 quilos, e o paciente 1 ano e meio depois é um paciente que é outra pessoa, o paciente está com 85 quilos após uma gastrectomia vertical, 1 ano e meio de cirurgia, é outra pessoa, consegue fazer atividade física e simplesmente uma vida nova, posso dizer, e os pacientes estão aí para comprovar isso. E o que eu vejo muito, que a gente conversa e que a gente vê em congresso hoje, é que nós precisamos de uma abordagem multidisciplinar para uma doença complexa como a obesidade. No câncer, a gente vê o pessoal da hormonioterapia junto com o cirurgião, junto com a quimioterapia, junto com células-alvo, junto com a nutrição, junto com o psicólogo. É uma série de pessoas que trabalham juntas, dando as mãos para resolver o problema do paciente com câncer. Na obesidade é uma briga. Infelizmente, às vezes é o nutrólogo que não quer encaminhar o paciente para o cirurgião, que não quer encaminhar o cirurgião, não quer ter a avaliação do endoscopista com balão, o endócrino, o nutricionista, a atividade física. Não, nós temos que trabalhar juntos. Isso é importante. Ninguém consegue tratar a obesidade sozinho. Tratamento milagroso da obesidade não existe. Infelizmente, nós ainda estamos aqui em 2020 e temos isso. São publicações patrocinadas que ainda aparecem em nossas redes sociais. Perca peso com balão gástrico hipnótico. Pelo amor de Deus, isso é uma loucura. As pessoas ainda clicam nisso. Slim Caps, perca peso, toma essa medicação, você vai inibir o apetite, acelerar o metabolismo, redução de gordura. Meu Deus, isso não existe. A doença é complexa. Ela precisa de um tratamento sério, embasado em ciência. E aí, engraçado, acho que todo mundo que atua nessa área segue esse médico, eu gosto muito dele, ele tem umas postagens muito interessantes. Thaís falou de uma e eu falo de outra. Para médicos que acreditam que perder peso melhorará a saúde do seu paciente, não dê conselho vago, perca 20 quilos e volte, como a gente vê, infelizmente. Ofereça e encaminhe para o tratamento. Então, você pega um paciente que está obeso e você fala: olha, perca peso e volte daqui a 3 meses com 10, com 15 quilos a menos. Você não pode fazer isso. Você tem que orientar o paciente. Não é só fechar a boca, é muito mais do que isso. Voltando aos nossos desfechos, quando você avalia a hipertensão, nessa revisão sistemática do Bariatric Surgery do JAMA de 2004, nós tivemos resolução da hipertensão em 60% dos pacientes, com melhora, com diminuição de uso de antihipertensivo em quase 80% dos pacientes.
Dislipidemia, 70%. Síndrome da apneia obstrutiva do sono, 85%, que nós sabemos que traz uma piora da qualidade de vida, aumenta os riscos cardiovasculares desse paciente. Síndrome metabólica, desse trabalho que foi publicado na Mayo, nós vemos aqui 87% dos pacientes tinham síndrome metabólica. Depois da cirurgia, caiu para 29%. Já no tratamento medicamentoso único exclusivo, 85% caiu para 75%. Então, você vê que o tratamento cirúrgico, ele é mais eficaz para esse paciente com obesidade mórbida. E quando você fala, não, vamos falar apenas de qualidade de vida. Quando a gente se preocupa com qualidade de vida, nós temos esse questionário aqui validado, que é o questionário de qualidade de vida, o SF-36, nesse trabalho que foi publicado no New England, a avaliação fisiológica, dor nas articulações, limitações, energia, fadiga, bem-estar social, emocional, relação sexual. Nós tivemos melhor em todos os parâmetros do bypass e o sleeve comparado com o tratamento conservador. Então, a gente termina quase convencendo as pessoas que, infelizmente, ainda são radicalmente contra a cirurgia bariátrica, infelizmente, por desinformação. Se você quiser pensar, não, eu só quero saber de sobrevida, eu quero apenas viver, eu também consigo convencer, porque nós temos esse estudo retrospectivo comparando 8.000 pacientes de um lado, 8.000 pacientes do outro, e nós tivemos uma redução de mortalidade geral nos pacientes operados, causada por doença cardiovascular, por diabetes e câncer. Então, tivemos uma redução de 40% das mortes em geral, 49% de redução de morte cardiovascular, 92% de redução de morte nos pacientes diabéticos e 60% de redução de morte nos pacientes obesos oncológicos. Isso é muita redução, isso é importante. Na avaliação de sobrevida, nesse outro trabalho do New England, percebo que eu só trago trabalho de alto nível científico, de revistas conceituadas. Nós temos aqui 4.000 pacientes obesos no follow-up de 14 anos, com odds ratio de 0,76. Então, 24% maior a sobrevida do paciente operado com o paciente não operado. O paciente vive mais. Mas ainda tem paciente que fala, poxa, eu tenho medo da cirurgia, doutor. Os pacientes, geralmente, por desinformação, chegam no consultório com muito medo. E a gente precisa quebrar esse medo, né? Nós falamos que é segurança em primeiro lugar, e nós temos que convencer o paciente disso. E nesse trabalho, também da Obesity, das maiores revistas de obesidade e cirurgia bariátrica do mundo, em 2014, nós chegamos a uma mortalidade de 0,05 a 0,1%. E tem gente que ainda está com a cabeça dos anos 90, que a mortalidade era de 1%. Isso é relativamente alto, 1%. Hoje não. Em 2014, era de 0,05 a 0,1%, o que se compara a uma mortalidade de uma cirurgia digestiva como refluxo, de uma cirurgia geral como colecistectomia. E o paciente precisa tirar da cabeça esse medo tão grande da cirurgia bariátrica. E aí vem a senhorinha e pergunta, mas ainda existe 0,05%? Claro, existe de fato. Mas se você for colocar a mortalidade de 0,05% com a outra mortalidade de apenas você continuar obeso, no JAMA 2013, com a avaliação de 2,88 milhões de pessoas, foram avaliadas 270 mil mortes, nós percebemos com a hazard ratio de 1,29, 30% maior a chance do paciente obeso morrer do que o não obeso. Então, nós estamos comparando a mortalidade da cirurgia bariátrica de 0,05% com a mortalidade da obesidade, que é 30%, muito maior. Isso precisa ficar claro. E alguns pacientes perguntam, poxa, e se eu engordar depois? Existe esse risco? Claro que existe. Aproximadamente 5 a 10% dos pacientes após cirurgia bariátrica podem voltar a engordar. E eu não tenho a menor dúvida que se você for avaliar esses pacientes, você vai encontrar algum desses achados. Esse paciente, ele perdeu o segmento com a equipe multidisciplinar. Ele perdeu o segmento com o cirurgião, ele perdeu o segmento com a nutricionista, ele perdeu o segmento com o endocrinologista. Isso precisa ficar claro. Comportamento sedentário, fast food, comer mesmo quando está cheio, comer continuamente, não se pesar. Então é importante. A cirurgia bariátrica, novamente, não é uma máquina dos sonhos, não é operar e largar o paciente. É operar e fazer um casamento com a equipe multidisciplinar, com nutricionista, com cirurgião, com endócrino, com psicólogo, com atividade física, para o resto da vida. Isso deve ficar claro para o paciente.
Não sei como está meu tempo, acho que são 8h15. Temos outras possibilidades de tratamento da obesidade. Lucas Marques, acho que está aqui na sala. Eu acho que em um outro momento nós podemos fazer uma abordagem só de endoscopia, que é um mundo, né? A endoscopia vem crescendo cada vez mais. Nós temos o balão intragástrico como uma possibilidade de tratamento de sobrepeso e de obesidade. A gastroplastia endoscópica, que vem crescendo muito. E o que precisa ficar claro é que nós não competimos por esse paciente. Paciente da endoscopia bariátrica, do balão, da gastroplastia endoscópica, o paciente com sobrepeso, o paciente com obesidade leve, o paciente com obesidade mórbida e índice acima de 35, com doenças associadas, não é um paciente que é candidato ao tratamento endoscópico, porque a gente já sabe, a nível de trabalho científico, que é um tratamento subótimo para esse paciente. E, pasmem, foi apresentado, acho que há uns 2, 3 anos, no Congresso, o Aspire. Então, a que ponto chegamos, né? A obesidade, esse tratamento é um tratamento que visa fazer uma gastrostomia, você fura o estômago, faz uma gastrostomia, e o paciente come, e depois ele liga essa gastrostomia direto num aspirador e joga para fora na privada. Então, mais uma vez, né? A que ponto chegamos? Infelizmente, eu não acredito nisso, mas pasmem que isso daqui já foi regulamentado pelo FDA nos Estados Unidos e que 90% dos pacientes que foram tratados por esse método disseram não ter se arrependido e que fariam novamente. Então, realmente é lamentável esse nível de tratamento, né? Espero que isso não chegue aqui no Brasil tão cedo. E aqui eu deixo minhas mensagens finais dessa apresentação. A obesidade é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento sim, e precisa ficar claro para o paciente. O tratamento para o paciente com IMC acima de 35, com comorbidades, o tratamento padrão ouro é sim a cirurgia. Isso não sou eu que estou falando, são todos os trabalhos sérios, científicos. O CFM 2017 regulamentou o tratamento do paciente com diabetes mellitus, cirurgia metabólica, e não é operar. É operar, é atividade física, é alimentação saudável, é acompanhamento. Precisa ficar claro o risco da cirurgia e complicação versus o risco muito maior da obesidade. Entre sleeve e bypass não entramos nessa seara, não existe a melhor cirurgia, não acredito que exista a melhor cirurgia, existe a cirurgia que mais se adapta ao paciente. Em termos de perda de peso, nós sabemos que temos resultados muito semelhantes, alguns detalhes em tratamento de diabetes, pacientes com refluxo, que vai fazer a gente escolher uma técnica ou outra. E novas técnicas, o pessoal da endoscopia vem crescendo cada vez mais, e é muito bom sabermos que temos profissionais de alta qualidade no nosso serviço que podem nos ajudar quanto a isso. Então, nosso crescimento começa, onde a nossa zona de conforto termina. Aqui é o professor Fob, um dos criadores da cirurgia Fob Capella, né? O precursor do bypass. Aqui é o professor Rosenthal, o chefe do serviço de cirurgia digestiva e obesidade da Cleveland Clinic, do qual tive a oportunidade de conhecer durante um período que eu passei lá. Muito obrigado a todos. Essa foi a primeira apresentação. Aqui minha filhinha, Manuzinha, já está maior que isso, já está com 2 aninhos, mas acho essa foto muito bonita. Eu vou encerrar aqui essa apresentação e vou iniciar aqui oficialmente a divulgação e apresentação do nosso núcleo. Vocês estão vendo essa nova tela, não? Sim. Tá ainda. Sim. Como? Estão vendo a tela aqui do núcleo de tratamento da obesidade? Tá na cirurgia bariátrica e metabólica ainda. Então, peraí. Deixa eu compartilhar e compartilhar de novo. Tinha 37 pessoas. Temos mais de 40 pessoas na sala, que bom. Fico muito feliz com isso, viu? Vou compartilhar. Certo.
E agora, estão vendo? Tá, Núcleo sim. de tratamento da obesidade mórbida. Sim. Certo, então vamos lá. Então nós vamos aqui para apresentar rapidamente, né, para não ficar cansativo, o Núcleo de Tratamento da Obesidade Mórbida e Cirurgia Bariátrica da Rede Primavera. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que esse daqui é um dos braços do Serviço de Cirurgia Geral, né, nosso grupo de cirurgia geral que vem crescendo, consolidando na rede, com cirurgia oncológica, com coloproctologia, com centro de tratamento de hérnias e agora com o centro de serviço de cirurgia digestiva, obesidade e bariátrica também. Isso daqui é um dos nossos serviços, né? A Ana Pontes nos falou hoje que divulgou o nosso serviço lá na rádio. Isso é muito gratificante, a gente saber isso. Um dos nossos serviços pós-pandemia, então, Núcleo de Tratamento da Obesidade e Cirurgia Bariátrica da Rede Primavera. O outro serviço, que é o Centro de Tratamento da Hérnias da Parede Abdominal, chefiado por Dr. Paulo Vicente, Saúde da Mulher, de Ginecologia com Marina, e o Centro de Prevenção do Câncer com Michel. E são alguns dos nossos serviços que nós estamos imaginando crescer muito lá na Alameda. Antes de mais nada, essa apresentação da equipe que nós vamos fazer aqui agora deve ficar claro que é um projeto piloto, né? Estamos começando esse projeto e com o crescimento do grupo nós vamos ter novos membros, com certeza. Então selecionamos algumas pessoas para iniciar esse projeto, mas se Deus quiser, com o crescimento desse projeto nós vamos precisar de mais ajuda em todas as áreas que nós vamos citar. A equipe cirúrgica, então, composta por mim, Marcelo Protásio, coordenador do serviço, Dr. Felipe Torres, cirurgião assistente, Dr. Paulo Vicente, cirurgião assistente, Dr. Oderlan Carvalho, nosso anestesista, os endocrinologistas do núcleo, Dr. Saulo Sandes, doutora Thais Kuhn, doutora Thais Paias, que nos deu essa excelente aula agora, a nossa cardiologista, a doutora Liana Desidério, a endoscopia bariátrica, que está sendo chefiada pelo Dr. Lucas Marques, também aqui conosco. A equipe multidisciplinar, com a nossa nutricionista Beatriz Leite, a nossa psicóloga Thais Lopes e o nosso profissional em educação física, Tiago Neri. O nosso local de atendimento vai ser na Clínica Primavera, na Alameda, aquele lugar bem bonito, não sei se todo mundo conheceu, quem não teve a oportunidade aqui vai lá conhecer, porque é muito bonito realmente. E nossos objetivos: oferecer o tratamento multiprofissional e integrado em todas as esferas da obesidade. Não é só operar, é o tratamento cirúrgico, é o tratamento medicamentoso, é o tratamento endoscópico da obesidade. Aumentar o número de atendimentos de obesidade na rede, bem como exames de rotina e procedimentos cirúrgicos e endoscópicos na rede Primavera e padronização de exames necessários, bem como insumos e OPME. Os nossos diferenciais, então, são uma equipe integrada num local único de atendimento, o cardiologista, o cirurgião, o endócrino, todos no mesmo lugar. A praticidade de agendamento de consulta multiprofissional, bem como os exames de rotina. Nosso objetivo é ter todas as avaliações em até 15 dias. Nós vamos contar com a secretária treinada para isso, para reduzir a burocracia de agendamento de consultas e de marcação de exames. E realização de eventos para fortalecer o nome da Rede Primavera e da equipe multidisciplinar. Um dos eventos é esse que nós estamos falando agora, a nossa primeira aula do CEP, que foi a obesidade e cirurgia bariátrica. Nós, na semana que vem, vamos ter uma live, né, do Primavera Convida, com Ana, eu e Ana Pontes, sobre os impactos da obesidade e qualidade de vida. Já podem salvar aí no Instagram. Outros eventos pelo CEP, nós vamos ter reuniões multidisciplinar com pacientes em pré e pós-operatório, nós vamos ter reuniões mensais científicas do grupo de obesidade da rede, com o objetivo de discutir protocolos, discutir artigo científico para oferecer o melhor tratamento possível e atualizado para esses pacientes. Evento científico para a comunidade médica e acadêmica, nós pensamos num evento que nós já fizemos em outrora com a Gastros, a Clínica Gastros, que foi o Obesity Day. Pensamos em fazer, Thaís colocou aí, né, que no dia 10 ou 11 de outubro é o dia de combate à obesidade, e no dia anterior, um sábado, nós estamos planejando fazer esse dia, essa manhã de discussão científica. E capacitação de atendimento de urgência nos pacientes pós-bariátrica. Existem algumas nuances, que é do conhecimento do cirurgião bariátrico, mas que deve ser difundida para quem está na porta também. Outros eventos de workshop, alimentação saudável, caminhadas, corridas ao ar livre. Existe o Miss Bariátrica, né, um projeto que existe já lá na Bahia,
que a gente vai querer fazer um projeto semelhante a esse em 2021, Miss Bariátrica desfilando a sua vitória com o objetivo de mostrar esse sucesso, essa vitória na vida desses pacientes que realmente mudaram de vida. Nós planejamos algumas parcerias com clínicas estéticas, com academias, com nutrição saudável, algumas lojas de nutrição saudável e algumas farmácias de manipulação. Pacientes que estão nesse projeto, que estão nesse serviço, vão ter algumas parcerias com desconto nesses locais. Nosso marketing envolvido, então, está nessa equipe especializada em obesidade e cirurgia bariátrica. Temos um fluxo de encaminhamento e exames com redução da burocracia, exames e consultas. Esse paciente, ele a priori vai ser triado pelo call center ou pelo concierge, nosso secretário diferenciado, que vai ter uma avaliação com o cirurgião. Esse paciente tendo indicação de cirurgia, ele vai ser triado para avaliação com endócrino, com Thaís Paias, com cardiologista Liana, com a nutricionista Beatriz, Lucas Marques da endoscopia, Thaís Lopes, psicóloga, educador físico Tiago Neri. Esse paciente vai fazer todos os exames com todas as datas pré-agendadas pela secretária. E esse paciente não tendo indicação de tratamento cirúrgico, como a gente sabe que muitos pacientes não têm, esse paciente ele tem a oportunidade de fazer o tratamento endoscópico para aqueles pacientes com IMC entre 27 e 35, com balão, com gastroplastia endoscópica. Ele vai ser avaliado por um endócrino, o Dr. Saulo Sandes, a cardiologista, nutricionista, psicólogo e educador físico, para um tratamento, o segmento do paciente que não vai operar, para o tratamento conservador, tratamento clínico da obesidade. Aquele paciente que optar, que tem indicação de tratamento cirúrgico, essa secretária ela vai disponibilizar para ele a meia de compressão elástica, a questão dos OPMS, do Clexane, avaliação com anestesista, e depois da cirurgia, esse paciente vai ter uma visita intra-hospitalar com o cirurgião, com a nutricionista, com a nossa endócrino, Thaís Kuhn, que também faz parte do corpo dos diaristas do Primavera, e ela mesma também vai acompanhar os pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica. Essa nossa secretária é diferenciada, então ela vai ter um número específico para atendimento do núcleo de tratamento da obesidade. Nós vamos ter agendamento de exames e consultas com a maior brevidade possível. Ela vai fornecer para os pacientes a meia de compressão elástica, o Clexane, e vai ter esse contato íntimo pelo WhatsApp para evitar perda de segmento do paciente em pré e pós-operatório, como às vezes, infelizmente, a correria faz com que alguns pacientes, correria da vida, estresse, faz com que alguns pacientes vão se distanciando e perca segmento. Nosso objetivo é não perder esse paciente, ele vai ficar do nosso lado depois de operar nessa relação ad eternum, provavelmente. E, como última foto, nós trazemos isso daqui, né? Foi aquela campanha que Thaís falou, obesidade tem tratamento sim, as pessoas precisam ficar cientes disso e nós tratamos com respeito. Nós somos uma equipe jovem, concordo com isso, mas com um alto potencial de crescimento na rede, uma equipe especializada, que cada um aqui tem o seu papel muito importante. O cirurgião, a endócrino, o cardiologista, o endoscopista, nutricionista, psicólogo, o educador físico, cada um com seu papel, que juntos, com certeza, nós poderemos oferecer o melhor tratamento possível para esse paciente. Nós estamos nos dedicando muito nesse projeto, penso nele há quase um ano desenhando esse projeto e fico muito feliz de estar apresentando para vocês hoje, para o corpo clínico aqui, com mais de 30 pacientes, mais de 30 pessoas aqui na sala. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Vamos ver aqui se quem está aqui na sala ainda, se alguém quer dar alguma palavra. Deixa eu parar meu compartilhamento. Não sei se a Ana está aí, Ana Pontes. Eu estou aqui. Tudo, pessoal? Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos, sim. Pronto. Vocês não vão me ver porque eu acabei de chegar em casa. Mas eu assisti tudo, tá? Thaís, você é incrível. Marcelo, esse projeto é um projeto que a gente gesta, né, aí há um tempo. Eu estou muito feliz que a gente vai realmente conseguir implantar. Para mim é uma enorme alegria, tá? Fazer parte dessa concepção e implantar isso daí. Estejam certos que dentro do escopo de retomada e de projetos de pós-pandemia, estamos aí com um time muito bacana, vocês são profissionais diferenciados
e a gente vai conseguir aí a gente vai conseguir se manter aí no sucesso que tivemos no enfrentamento da pandemia, a gente vai conseguir manter no pós-pandemia, tá? Parabéns pela apresentação, foi muito legal, Marcelo. Depois eu quero esse material, porque a gente vai embasar o briefing do marketing, né? A Anne já está trabalhando nisso, e a gente vai começar também a treinar a equipe, aí junto com a Helena, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, tá? Boa noite para todo mundo, parabéns mais uma vez. Boa noite, quem está falando é Jonas, tudo bem, gente? Há muito Oi, tempo que eu não Jonas, vejo boa noite. vocês. Estou trancado como presidiário em casa, mas assim, é com muita alegria que eu vejo um grupo formado no Primavera. Esse é um grupo genuíno do Primavera, né? Com pessoas que já estavam quando a gente chegou e com pessoas que nós fomos buscar, né? Eu fiquei feliz de ver Liana e vocês juntos, e não há dúvida nenhuma que isso vai dar certo. Vocês estão com o que tem de melhor da endócrino, né, no hospital, e esse grupo mostrou o que é capaz de fazer nessa pandemia, deram um show, e eu fiquei muito feliz. Estou quietinho aqui pelo mesmo motivo que Ana, porque hoje foi reunião atrás de reunião, eu tomei meu banho, estou sem camisa, eu fechei a câmera. Não estou com vontade de botar a camisa. Então, boa noite, parabéns a todos os envolvidos, e vai dar certo, a gente não tem dúvida disso, tá legal? Um abraço a todos. Que bom, doutor Jonas. Muito obrigado. E vá descansar. Mais alguém quer falar Pessoal, alguma boa coisa? noite. Aqui é Paulo Vicente falando. Estamos ouvindo, Kiko. Olha, eu também faço minhas palavras, doutor Jonas e Diana. Parabéns para vocês. O projeto é realmente muito bom, um grande potencial. E eu aqui como irmão e como colega, vou estar sempre do seu lado e vamos junto. A vida é assim, os desafios são lançados e a gente tem que correr atrás. Fico feliz que vejo você aí cercado de pessoas muito boas, né? Pessoas de bem. Fico muito feliz em ver aí Thaís, que lutou e ainda luta nessa questão da pandemia, junto com o Guilherme. Ontem eu fiz uma questão de dar um abraço apertado dele no centro cirúrgico, porque vocês brilharam aí, e agora, depois da tormenta, vocês merecem agora realmente aí uma fase mais tranquila, e eu torço para que dê certo. E vamos lá, bola para frente e tamo junto. Muito bom falar um pouquinho aqui também, tá? Meu nome é Saulo, para quem não me conhece. Eu queria parabenizar aí Marcelo que foi colega de classe da Universidade Federal, foi colega lá em São Paulo, no IANSP. A gente é meu contemporâneo mesmo, de coração. Ele sempre foi brilhante, eu sempre fui fã dele. E é uma honra estar aqui junto desse grupo, né? Fortalecendo o grupo mesmo, né? Criando corpo, né? Eu acho que é muito bacana o espaço aí que a Rede Primavera está dando para essa ideia, que Marcelo vem falando isso há um tempo, né? E acabou nos fins, né? No finalmente, digamos assim, apareceu o grupo e agora é só trabalhar, né? A gente vai em Deus, aí a gente vamos fazer diferença em muita gente, com certeza. Estamos aí para fazer o melhor à disposição. Valeu, Saulão. Marcelo, tá aí. Fecha o seu. Fecha o seu. Calma aí que eu tô do lado da Thaís, aí tá dando microfonia aqui. Pronto. Guilherme, você, como sempre, um assistente fantástico aí de doutora Thaís. Nas horas vagas eu faço a parte da TI aqui. Gente, parabéns. Só parabenizar, Marcelo, assim, esses grandes projetos grandes sonhos, grandes projetos precisam de alguém para sonhar e alguém para ter resiliência para executar.
E aí está em boas mãos, né? É um sonho grande, um projeto grande e envolve muitas pessoas. Parabéns por você estar encabeçando isso e, assim, dificuldades devem ter surgido aí bastante para desanimar e juntar essa turma toda. E aí, cara, você está aí à frente, parabéns mesmo, equipe bacana demais e realmente uma equipe genuinamente primavera. Isso é motivo de felicidade para nós que fazemos parte aí do hospital. E, lógico, vender o peixe, né? O centro cirúrgico está lá para funcionar, meu amigo. Vamos lá, vamos botar esse negócio para frente. Quer botar quantos amanhã já? Valeu, Guilherme. Muito Parabéns, obrigado pelas parabéns. palavras aí. Mais alguém quer dar alguma palavra? Não. Larissa Elias, Liana, Rodrigo, Morita, professor Alexianei está aí também. Bom, então, acho que foi só, né? Muito bom mesmo. Então, deu uma horinha certinho. Começamos 7h35, estamos acabando 8h35, não ficou cansativo. Paulinho, Muito obrigado. Paulinho, Oi? aproveitar só que tá todo mundo aí, Cabral também tá. A gente vai fazer a live essa semana com o Cabral, com o Rodrigo Cabral, Sim. tá? Aí eu convido todo mundo aí a participar também. A gente vai falar sobre a volta aí ao novo normal, Então, convido vocês para participar também, viu? Mais uma vez, parabéns. Essa equipe é top. Liana, beijo para todo mundo. Vamos para frente, viu, Marcelinho? Que vai ser sucesso. Valeu, galera. Total. Então, tem mais gente Deixamos falando. também aqui nosso total respeito a Cabral, que foi um grande batalhador aí nesse momento complicado da pandemia, e todos os outros que participaram, né? E eu faço questão de todo mundo que eu sei que participou com toda a garra, eu vou fazer questão de encontrar e parabenizar pessoalmente ou assim pelas vias virtuais. Certo, pessoal? Boa noite, então. Foi um prazer estar com vocês. Bom descanso, fiquem com Deus e vamos crescer juntos, com certeza. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.